Olá, internautas da UOL TV, estamos começando aqui mais um programa Na Prancheta. Eu sou o Vinícius Ribeiro, estou aqui com meu companheiro de bancada, Sérgio Bertarelli. E aí, Vinícius, estou um pouquinho queimado pelo final de semana, mas valeu a pena, valeu muito a pena. E mais uma vez eu repito, não vejo ninguém à minha frente. Ah, que louco. Também estamos hoje com um convidado especial, Fernando Soares, jornalista. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Sérgio. Não estou tão queimado quanto você, porque eu passei pelo protetor solar, só queimei a batata da perna, porque ali eu não passei, não. Bom, o Fernando Soares, ele além de jornalista, ele também é árbitro de futebol americano, então a gente vai falar bastante. Hoje tem bastante coisa. Bastante coisa interessante. E como sempre, né, vamos começar aqui com o surf. Essa semana terminou a etapa de Trestles na Califórnia, né, que foi vencida pelo australiano Mick Fanning. Mick Fanning assumiu a liderança do ranking mundial, né, à frente do Adriano de Souza, com 44.700 pontos. Foi uma etapa muito interessante, Sérgio, e que na verdade ela foi dos primeiros dias de janela, de abertura da janela, ela aconteceu bem, foi rolando bem, de repente ela parou e Com os dois ficou dias. 4 dias, ficaram 4 dias para acontecer as quartas de final, semifinal e final. Acabou que os brasileiros foram muito bem na competição, né? Então nas quartas de final o Felipe Toledo bateu o Joel Parkinson, o Adriano de Souza bateu também o brasileiro o Igor Dantas, tivemos ainda Mick Fanning que bateu o Adrian Buchan e o Gabriel Medina que ganhou do Nat Young, o Nat Young que deu uma interferência, né? Acabou tendo só uma nota somada, o Nat Young fez a interferência. Já na semifinal tivemos a disputa entre Adriano de Souza e Felipe Toledo. O Adriano de Souza acabou levando a melhor, ele estava na frente, né, no ranking. O Adriano de Souza levou a melhor com 15.46 a 15.27. Foi uma bateria muito interessante dos dois, disputando até o final. Você vê que a última onda do Felipe Toledo, ele estava precisando de uns 7,30, né, para virar. E ele pegou uma bela onda e ficou esperando. Acabou a bateria e ficou todo mundo esperando para ver as notas do juiz. Ele acabou recebendo um 7.10, 7.1, e faltou 0.2 para ele conseguir virar a bateria, não avançou para a final. E na outra bateria, o Mick Fanning atropelou o Gabriel Medina, mesmo o Gabriel Medina fazendo duas notas acima de 8,5, né? 8.67, 8.87. O Fanning estava muito focado, empolgado. Ele escolheu ótimas ondas, fez ótima bateria, as duas últimas. Exatamente. O Medina contra o Adriano foram muito boas essas baterias. O Fanning que eliminou o Kelly Slater durante a competição também. O Fanning tá louco para conseguir esse título. Com certeza, ele já é tricampeão mundial, está buscando o 4º título. E aí na final ele acabou pegando o Adriano de Souza. Na primeira onda dele ele já pegou um 7.67. O Adriano de Souza ainda estava com 6.93. E aí um 9,77 logo na sequência, o que praticamente inviabilizou a virada do Adriano de Souza, porque ele precisava, realmente já estava em combinação, ele precisava pegar pelo menos um 7.8, alguma coisa assim, para sair da combinação, e precisava de notas muito altas. Fica muito difícil, porque você tem que selecionar muito melhor as suas ondas, né? E vai pegar um 8 e ele vira a bateria. Se tiver a preferência, ele vai querer te cortar e com certeza fica muito mais difícil. E que o Fanning acabou indo muito melhor do que o Adriano de Souza nessa final. E o Adriano de Souza ainda fez um 9.07, o que ainda deixou 5 minutos ali de emoção, que ele precisaria de um 8,38 para virar, né? O Adriano de Souza, então acabou que o Mick Fanning levou a competição e também a camisa amarela para a próxima etapa, que é a etapa da França, né? Então, vou colocar aí a classificação na tela para a gente conferir. O Mick Fanning está com 44.700 pontos, um pouquinho menos que 2.000 pontos à frente do Adriano de Souza, que está em segundo, 42.950. Felipe Toledo, 39.700 pontos. E o Owen Wright, que caiu em nono lugar, né, com 38.400. Próximo brasileiro, Gabriel Medina, em sétimo lugar. O Gabriel Medina, que não vinha bem no ano, conseguiu 3 ótimos resultados, uma quartas de final, uma final e uma semifinal, acabou subindo para a 7ª colocação, já se garantiu no ano que vem, o que era, nesse momento era o principal objetivo dele, está muito distante de título. O Fernando tinha perguntado o porquê da expressão Brazilian Storm, né? Até queria saber também. Antes, fora do ar, a gente estava conversando, só você perceber a nossa classificação. Dos 10 primeiros, a gente tem 4 brasileiros. Exatamente, o Ítalo Ferreira com 28.900. Que tá entre os 10 e pra mim é uma surpresa o Ítalo tá debutante, né? O Igor Dantas, outro debutante do Brasil, está em 12º com 26.350 pontos, já se garante também no próximo ano, né? E a gente tem a volta do Alejo Muniz. Exatamente. Ainda temos o Jadson André, que está em 20º com 15.950 pontos. Ele não está fazendo uma boa temporada, mas ainda pelo menos ele está entre os 22.
né, pro Fernando saber aqui também pro nosso público, classificam os 22 primeiros da etapa mundial e os 10 primeiros do qualifying, do qualificatório, do WQS. Então, se o cara tiver classificado já pelo principal WCT, ele abre mais uma vaga no WQS. Né? Se ele estiver bem classificado lá entre os 10 primeiros, ele já abre mais uma vaga. Então, por exemplo, o Felipe Toledo, que já está entre os 10 primeiros tá aqui também a classificação do WQS. O Felipe Toledo, por exemplo, está em quarto lugar. Então, ele abriria a vaga para o 11º, que é o David Kettles. Né? O Jeremy Flores também está em quinto lugar. Ele abriria a vaga para o Mikael Rodrigues, também outro brasileiro. E dos 10 primeiros, a gente tem 4 brasileiros. No momento, se acabasse hoje, o Brasil teria 10 surfistas no Mundial, na etapa do WCT do ano que vem, né? No torneio total, né? E seriam o Mikael Rodrigues indo pelo WQS, né? O Mikael Rodrigues, o Caio Ibelli, o Alex Ribeiro e o Alejo Muniz, que E são como eles funciona essa etapa final? Aí vai para uma etapa final, é isso? Não, aí esses todos... Aí é outro. E são muitas etapas do WQS, né? São 30 e poucas etapas do WQS durante o ano. Cada etapa vale. Tem etapa que vale 1.500 pontos por campeão, tem etapa que vale 10 mil, tem etapa que vale 6 mil. E na verdade acontece, os 5 melhores resultados do surfista acabam dando a posição dele no ranking. Os 5 melhores. Então, por exemplo, o Alejo Muniz, ele tem 10 mil, 6 mil, 3.700, ele soma nos 5 melhores resultados dele 22.350 pontos. Ele é o líder do WQS. WQS que já foi vencido pelo Adriano Souza. O que tem que se levar em conta também, assim, o Brasil tem 4 torneios do WQS. Não necessariamente todos dão a mesma pontuação. Então você tem torneios que a pontuação é menor, como você tem torneios que os torneios primes, né? É isso, Prime, que é, por exemplo, em Maresias, 10 que mil é 10 mil pontos, né? Você tem também torneio em Saquarema, você tem Florianópolis, né? Então você tem algumas etapas. Aí você tem WQS espalhado pelo mundo inteiro e variam desde 4 dias de janela para acontecer o torneio, que são poucos surfistas que disputam, e aí a pontuação dele é menor. E aí tem outros torneios, por exemplo, que o de Maresias, que são 9 dias para acontecer o torneio, e ele é além da pontuação ser alta, muitos surfistas vêm disputar ele, inclusive surfistas que estão no Mundial na Elite, e também a premiação define. Então funciona parecido como o tênis, né? Se a premiação é alta, se tem grande concorrência, a pontuação é maior. Né? Se é um torneio mais local, a pontuação dele é menor. Então os brasileiros estão representando bem aí muito bem o Brasil no WQS e no WCT. Vamos torcer, o Miguel Pupão que está no limite ali com o 21º, o Jadson André também está em 20º, mas ainda tem bastante chance. Temos mais 3 etapas agora do WCT, tem a França, depois Portugal e acaba no Havaí, a última etapa do ano no Havaí. Então, que é a mais icônica, né? A mais... Tem a Tríplice Coroa, então legal. O Havaí é super interessante. Bom, falar um pouco agora da Fórmula 1. Essa semana foi super interessante. Surpresa agradável. A Mercedes não venceu. Aliás, a Mercedes não ficou no pódio. A primeira etapa do ano que a Mercedes não faz um pódio, né? Pelo menos um terceiro lugar. É uma corrida noturna, né? Pra quem não sabe, é a Marina Bay, essa corrida de Singapura é noturna. Corrida com o Felipe Massama, né? Só tem maus resultados lá. Teve o grande problema do ano que ele poderia ter sido campeão. Exatamente. E ali a Ferrari acabou com ele, né? Que foi aquele problema nos boxes, né? Que ele acabou... Sim, que enroscou a mangueira, ele saiu com a mangueira, os mecânicos saíram correndo atrás dele para conseguir retirar. Mas eu tenho uma tese... O Nelsinho Piquet fez aquela lambança. De rodar, né? Eu tenho uma tese com relação ao Felipe Massa. O Vinícius já acho que eu vi essa tese umas 10 vezes. O Massa não merece ser campeão mundial. Por quê? Porque quando o Corinthians foi rebaixado em 2008, ele disse que a maior alegria da vida dele foi ver o Corinthians ser rebaixado. Então, se essa foi a maior alegria da vida dele, não tem nada que vá superar essa alegria. Mas foi em 2007 que o Corinthians foi rebaixado? Foi 2007, né? 2007. Foi 2007, final de 2007. Realmente, um então, esportista ter isso, colocar isso, mas pra ele colocar isso além da sua maior alegria, que deveria ser ganhar um título, certeza, eu até entendo por esse lado. Clubismo à parte, não tem clubismo à parte. O Felipe Toledo. Felipe Massa, realmente, é São Paulino, mas foi muito infeliz essa declaração dele, porque... tudo bem, legal, eu também, como São Paulino, fiquei muito feliz com o rebaixamento do Corinthians, mas eu prefiro muito mais que o São Paulo ganhe um título do que o Corinthians seja rebaixado. Né? Mas o que é interessante é que o Felipe Massa ele fez as 2 últimos torneios, um 6º e um 3º, e aí acabou não completando os 8 primeiros. Então o que aconteceu com o Felipe Massa? Então, o Felipe Massa, foi o erro da Williams, vamos dizer não, assim. Nessa não foi o erro da Williams, foi uma infelicidade.
o Nico Hülkenberg estava saindo dos boxes e ele estava passando, o Nico acertou ele e ele estava bem na corrida. Aí logo depois ele teve que parar nos boxes porque quebrou o carro e aí ele tentou voltar, mas não conseguiu. Então esse é um dos destaques da Fórmula 1 que ele... E o Nasri que acabou pontuando, né? Ficou em 10º, fez um pontinho. O Nasri ele largou em 16º, soube aproveitar bem as oportunidades, tanto nos boxes, a equipe fez um bom trabalho nos boxes, como dentro da pista, ele conseguiu ir galgando as posições, claro que um abandono ou outro facilitou um pouco para ele, e ele acabou conseguindo um pontinho importante, né? Na temporada de estreia dele na Fórmula 1. A última vez que ele tinha pontuado foi em Monte Carlo, ele fez 2 pontos. Aí, depois de todas as outras corridas, ele não pontuou, só que olha a classificação dele. Depois ele fez 16º, aí estava muito ruim, só que depois ele fez 11º, 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 13º. Então, antes de ele pontuar das últimas 5 corridas, das últimas 6 corridas, ele bateu na trave em 4. Então, ele não tá fazendo É que brasileiro tem essa mania, tá mal, mas não, ele não tá fazendo mal. E fora que na briga interna dele com o Eriksen, ele tá com 17 pontos, o Eriksen tá só com 9. Exatamente. O principal indicativo ele entrou com dinheiro e tá indo bem, ele tá conseguindo desenvolver o carro. Então ele não é um Zé Mané. Ele tá numa 13ª colocação, à frente do Fernando Alonso, à frente do Jason Button. Então... Alonso e Button esse ano não dá muito pra contar, mas realmente Você vê a McLaren tá mal, hein, rapaz? 18º pro Jason Button e o Kevin Magnussen com 0 pontos. Na verdade ele só correu uma, né? Não, mas tudo bem, mas ele quebrou. Não, ele entrou no... Ele entrou como na corrida reserva, que né? O Alonso não pôde correr lá no começo. Porque o Alonso tá com 11 pontos em 15º e o Button... mas a McLaren nesse ano não dá pra colocar na roda. Eles estão... Vem com essa proposta nova, o motor novo da Honda, que ainda não pegou. Vamos ver se no ano que vem consegue melhorar alguma coisa. Só um detalhe, que não sei se vocês leram, mas a partir do ano que vem a Red Bull foi vendida, lembra que você até comentou? Isso. Acho que no primeiro programa nosso aqui você comentou. A Red Bull desistiu, né? A Volkswagen comprou a Red Bull. Então, fechando agora os detalhes, ainda não se sabe o nome da equipe. E aí vai ter um problema, se for Volkswagen, como é que a Rede Globo vai falar? Não, patrocínio. Não, e a questão também é outra história, porque outras equipes vão entrar, mas a Red Bull ela sai como equipe e aí volta como patrocinadora. Ela ficou muitos anos como patrocinadora e aí ela resolveu, não, vamos criar uma equipe, né? A RBR, e que na verdade é Red Bull Racing, e que, por exemplo, no Brasil não se fala isso, fala RBR que é um absurdo. Né? Porque a marca está investindo lá, ela merece ter. Claro. Mas enfim, aí aqui no Brasil. Mas nos outros países ela tem um destaque que ela merece. Sim, e agora ela voltará como patrocinadora. Mas se a Volkswagen que vai entrar, como é que vocês acham que pode ser chamado uma equipe? Porque o motor não vai ser Volkswagen. Não, provavelmente deve ser motor Mercedes não tem nem ou... Acho que nem a Audi não sei do que seria. Eu não sei, eu acho Saber como que vai se desenrolar isso aí, realmente. Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena destacar não só pela vitória, mas pelo campeonato que vem fazendo é o Sebastian Vettel. Sem dúvida. Porque eu considero ele, o Alonso, assim, dois pilotos que eu gosto muito de ver, porque eu acho que ele não só sabe pegar um bom carro e pilotar um bom carro, mas ele sabe montar formar um carro. Como Alonso fez antigamente com a Renault, quando ninguém se esperava. Quando o Schumacher, quando surgiu com a Benetton também, não era uma grande equipe, assim como o Senna fez com a McLaren, quando a McLaren também não era nada. Mas o Vettel, lógico, já tem vários títulos aí, já vem bem, mas vinha de uma RBR que já não estava mais tão bem, e substituiu o Alonso na Ferrari, ou seja, não substituiu qualquer um. E fez a Ferrari voltar a ganhar. E voltar bem. O objetivo dele era conseguir 3 vitórias no ano. Conseguiu as 3 vitórias. Tá 8 pontos atrás do Rosberg. Do Nico Rosberg. Que tem um carro muito melhor que ele. Tem o dobro, praticamente o dobro de pontos do Raikkonen. E tá ali, sei lá, 40 pontos atrás do Lewis Hamilton, 39 pontos atrás do Lewis Hamilton. Então, claro que ainda matematicamente ele pode ser campeão, mas acho que é muito difícil. Mas eu acho que o título dele ele já conseguiu. Eu também acho. Todo mundo sabia que a Mercedes ia deitar esse ano. Bom, tivemos os destaques também, ainda além do Nasri e do Massa, né? A possível aposentadoria do Jason Button, né? Que ele pode anunciar ainda essa semana. É uma tristeza isso, porque a partir do momento que ele se aposentar, a namorada dele não vai mais poder desfilar na Fórmula 1 e ela é maravilhosamente linda.
Sérgio não é fácil. É não. verdade. Mas é assim, é triste por ele terminar numa temporada tão ruim, né? Ele, carro ele é a tão mais ruim. boa praça da Fórmula 1. Sou- Uma Eu temporada ouço tão várias gosto ruim. histórias muito que ele dele. cumprimenta todo mundo gosta dele, ele é uma pessoa super gente boa. Aí outra coisa aí também foi a atitude do Max Verstappen, né? Que a equipe pediu para ele deixar o espanhol Sainz, né? O Carlos Sainz passar ele, o Sainz estava longe dele. E a equipe pediu para ele tirar o pé e deixar o Sainz passar, porque ele estava com mais chance de conseguir a 7ª colocação. E ele falou não. Aí a equipe falou não, você tem... Ele falou não. E terminou na frente, do companheiro de equipe, né? Ficou em 8º lugar, conseguiu marcar os pontos. O diretor da equipe pediu desculpa para ele no final da prova. E ele disse no final assim, que ele falou, se eu deixasse meu companheiro de equipe passar, meu pai chutava minhas bolas. Ele falou isso. Falta, se brasileiro tivesse feito isso quando precisava ser feito, aí vai a crítica para os dois que correram com o Michael Schumacher, a gente não teria esse desgosto. Muito complicado, né? Cada decisão é individual e depende de muitos fatores. Mas com certeza algumas provas ali, realmente, ter que deixar o cara passar é muito difícil. Os dois não, os três, né? Porque tem que contar o Nelsinho Piquet também, que fazia isso. Fez pior. Que fez pior. E o último destaque da Fórmula 1, antes da gente ir pro intervalo, é que no ano que vem vamos ter uma equipe americana, né? A equipe Haas. A Haas vai entrar? Vai entrar, a equipe americana, e ela vai contar com o Mas Roman é só Grosjean. Haas? O Paul Newman não entra nessa. Hã? O Paul Newman, da Newman Haas, né? Que é um apaixonado. A Haas vai contar com o Roman Grosjean como piloto, e o outro piloto vai ser indicado pela Ferrari, e a Ferrari vai fornecer os motores para a Haas. Ixi, então vai ser igual a Sauber. Talvez, né? Vamos ver. Então, De repente, né? já porque perdeu todo o brilho. os americanos, não, mas os americanos têm muita qualidade, né? Eles têm capacidade para montar uma boa equipe. Então, e tem dinheiro para montar uma boa equipe. Usando o piloto americano, né? É. Que na Fórmula 1 Não dá certo. não dá certo. Bom, a gente vai chamar agora um rápido intervalo e voltamos já agora com esportes americanos, Isso, beisebol, basquete, bastante. futebol americano, vamos lá. Voltamos já. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas.
Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Estamos de volta aqui com Na Prancheta. Esqueci de colocar, Sérgio, o acidente do Piquet, Pedro Piquet, né? Que é o filho mais novo do Nelsinho Piquet. Vamos colocar foi de propósito o vídeo aí esse, não? Hã? Esse foi de propósito? Esse não foi de propósito, Acho que não, mas né? olha, Que rapaz, foi feio, né? Vou colocar aí na tela pra gente mostrar o acidente, deixa eu dar o play aqui. O acidente que ele sofreu, foi muito feio o acidente. Deu Assim, 8 capotadas. O cara encosta neles, foram 9, ó. Deu uma travada aí, ó, você vê? Ele dá um duplo twist carpado, travou, né? Nas Olimpíadas ele era ouro. Pausa pra foto ali. Nas Olimpíadas era ouro. E aí Só ele bota a postou torcida levantar a plaquinha. E aí ele postou uma foto, né, depois dele no hospital com a cara toda estragada, cara. Foi... Quantos anos ele tem? 17 anos, cara, imagina. E é GT3, né? A Porsche GT3 é a categoria que ele tá disputando, né? Agora sim então. E realmente, aí, ó, foi pesado o acidente do cara. Olha, isso prova muito como é a segurança dentro dos carros. Mas essa equipe Porsche, é do né? Piquet? Não sei, eu não posso te afirmar. Mas isso prova que, assim, parabéns para a categoria, né? E para a montadora que conseguiu salvar a vida do piloto. Menino, né? Menino. Você já entrou em algum carro desses? Não. Eu já entrei, já dei uma volta, não pilotando, né? Com um piloto profissional. É só ferro para tudo que é lado. O negócio é bem resistente, muito forte. E aquele medo, né? Você segurando. O cara fazendo umas curvas. E agora você imagina o que passa na cabeça do cara quando ele tá capotando o carro. Você acha que não dá nem tempo, né? Não tem nem o que passar na cabeça, porque foi tão rápido. Você vai querer saber se o cara já... pedir perdão pelos pecados, me salva e vambora. Se ele tá de pé, se tá de ponta cabeça. Nossa senhora. Bom, fala aqui, Copa começar Davis aí. Isso, rapidinho. O Brasil foi rebaixado na Copa Davis, acabou perdendo para a Croácia por 3-1 de virada. O Bellucci se machucou no quarto jogo, e o que acabou marcando até semana passada a gente estava falando, eu e Molina, super feliz que o Cilic não ia jogar, porque jogou a US Open machucado, mas o Brasil também acabou não indo bem e foi rebaixado, então ele vai jogar agora a Copa Davis, só que só das Américas, para tentar ir para repescagem contra algum time do Grupo Mundial. Isso da Davis. Esse final de semana a gente teve uma triste notícia, que a Winner Limeira pediu dispensa do basquete profissional desse próximo ano. O motivo é dinheiro. Eles estão sem patrocínio, não dá para manter um time profissional, então eles quitaram as dívidas que eles tinham com todos os jogadores, então esse ano eles estão sem custos, né, trabalhistas com os jogadores, então infelizmente mais uma equipe abandona a NBB nesse ano. Já foi Palmeiras, já foi o Uberlândia, que acabou mudando para Salvador, e ainda não se sabe se realmente vai ter o time profissional para jogar a NBB. Então, de 18 times, a NBB agora está com 15, o que é muito triste, é muito ruim para um esporte que eu amo tanto, que é o basquete. Só para lembrar que a gente esqueceu de falar, quem quiser comentar com a gente, mandar pergunta. É verdade, eu tô aqui no Twitter, hashtag TV da internet também, e o WhatsApp
O WhatsApp é 11 99244 6655, tá aí na tela para vocês conferirem. Então, quiser mandar pergunta, mandar sugestão, quiser cornetar a gente também. Isso também. Agora falando já dos esportes americanos, olha que interessante. Vou deixar vocês conversarem aí. Não, eu vou falar porque o Vinícius com certeza vai comentar isso. A temporada de beisebol, como eu falei semana passada, está terminando, já está indo para a pós-temporada, né, os playoffs. E a Major League Baseball essa semana soltou o calendário para 2016. Então já está definido quem vai jogar contra quem e os dias. Só falta definir os horários. Então a temporada atual nem terminou e os clubes já podem se organizar para o ano que vem. Igualzinho o futebol aqui no Igualzinho Brasil, né? futebol, Igualzinho o futebol no Brasil. Então, só um detalhe para quem ama beisebol, a gente vai ter logo uma pessoa aqui que tem mais noção. E o cara do Cubs lá? Cubs continua na briga, ele ainda está no wild card, ele precisa vencer mais, acho que 5 jogos, eu vou até colocar aqui no... Mais 5 jogos sem perder nenhum, nada? Não, na verdade ele tem que vencer 5 jogos e a equipe que está em última tem que perder esses 5 jogos. Porque no momento ele está com 87 vitórias e 62 derrotas. Então ele está 3 jogos atrás da série dele. Então o time na frente dele tem 3 jogos, que é o St. Louis. E faltam muitos jogos ainda? Faltam mais 10 jogos. Então ainda dá pra perder. Mas é difícil porque o Cardinals não perde de jeito nenhum. E eu acredito que os Cardinals estarão na... O Fernando, o Chicago Cubs falou que o Steven Spielberg, né? Steven Spielberg perdeu, De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro. É verdade. Em 2015, quando o Marty McFly vai para o futuro, Sim. Parece que o Chicago Cubs tinha sido campeão da World Series. É verdade. E tá com chance esse ano. Todo esse comercial em volta do Chicago Cubs para conseguir ir para as finais. Seria no mínimo interessante. Não, seria ótimo. Steven Spielberg prevendo o futuro. E bom, vamos falar um pouquinho de NFL e começar aqui, antes de falar dos resultados lá, falar aqui um pouquinho com o Fernando. Fernando, você é árbitro de futebol americano aqui no Brasil. Cara, conta um pouco pra gente como é que funciona isso. Como é a vida de como é a vida de um árbitro? É uma vida bem mais fácil, até porque a gente não tem tanto tiratema e tantas câmeras para crucificar-nos quando a gente erra, né? Mas o esporte, o futebol americano no Brasil, a gente ainda sabe que é amador, mas tem evoluído bastante e isso tem sido bem interessante para a gente, para os árbitros em geral. Muitas equipes hoje já contam com atletas contratados, atletas americanos, atletas mexicanos. O sul do país está com equipes muito fortes, Rio de Janeiro também tem equipes muito fortes e acaba que cada vez mais aumenta o número de jogos, aumenta o número de competições e aumenta a nossa necessidade de árbitros. Inclusive já faço até um convite aqui, se por um acaso alguém que gosta de futebol americano entende, tá certo que as nossas regras no Brasil são diferentes das regras da NFL, a gente utiliza as regras da NCAA, né? Mas se você gosta, entende que acompanha futebol americano e tem interesse em de repente virar árbitro, visita a nossa página no Facebook da PAEFA, que é a Associação Paulista de Árbitros e Estatísticos de Futebol Americano, e que a gente vai divulgando. No começo do ano a gente deve ter uma nova turma para formação de árbitros e fica o convite. Eu vou participar desse próximo. Fica o convite, eu aviso para vocês, a gente vem aqui e avisa também. E rola muita confusão com os jogadores, o pessoal respeita muito o árbitro, ou é que nem no Campeonato Brasileiro que o jogador vai e empurra o árbitro, toma só 4 jogos? Não, até tem empurrão. É engraçado, acaba tendo um pouco mais em casos de equipes que vêm do futebol. Então, já tivemos alguns problemas em Santos, por exemplo, porque vem a torcida e às vezes eles não entendem que a dinâmica é diferente, mas o respeito é muito maior. Não é tão grande quanto é, por exemplo, o respeito que você vê por árbitros no futebol americano mesmo, mas ainda assim é bem maior, não se compara ao futebol. Até porque também a gente tem 5 árbitros, tem mais gente vendo jogadas, lógico que também é diferente, no futebol você tem 11 para cada lado, mas a chave está em um lance que é a bola. No futebol americano não, você tem 11 para cada lado, mas você tem 11 pontos de contatos praticamente, até por isso a necessidade de você ter mais árbitros. Mas o respeito em geral é maior. Eu, felizmente, nunca tive nenhum problema, comecei a apitar esse ano só, mas também já joguei antes, também eu nunca presenciei, felizmente. Eu sei que já teve, raramente acontece. Mas... E a questão física do árbitro, você precisa ter um bom físico, você precisa correr muito, você se movimenta muito, ou depende de que tipo de arbitragem você vai fazer? Você tem que eu não sou o melhor exemplo físico, né?
um pouquinho acima do peso, mas você tem que ter um mínimo assim, e depende da posição. Por exemplo, referee e umpire, principalmente, que são duas coisas. Umpire mais do que todos, porque é uma posição que fica muito no meio de campo e tem que saber, porque ele fica ali praticamente na secundária da defesa, um pouco atrás, então ele tem que conseguir se desviar, porque a jogada vai passar pelo meio dele. O back judge também tem que correr mais, porque se é um passe lá no fundo, é um árbitro que está lá no fundo, ele tem que correr. Qual que é a diferença entre um e outro? O umpire ele fica um pouco atrás da secundária da defesa ali, na defesa ali. O back judge já fica no fundo. Tá? É o árbitro que fica em centro, atrás do gol. Não atrás do gol, ele fica, a gente fica umas 22 jardas atrás da linha de snap. Só que se é um passe, a gente nunca pode ser batido pelo jogador, pelo wide receiver, por quem quer que esteja recebendo. A gente tem que chegar, se o cara tá indo para touchdown, a gente tem que chegar, né, na linha, na área, né, na end zone, antes dele. A sorte é que dependendo ou na maioria dos times, os jogadores também não têm aquele preparo físico de um atleta. Já tem bastante. Tem algumas equipes que estão... Quando a gente entrevistou o pessoal no rádio lá, tinha uns lá que você falava, sério mesmo assim que você é jogador de futebol? Mas é porque mas depende da posição, defesa, quando é um jogador né? de linha... Não de defesa, porque você vai pegar um cornerback, por exemplo, o cara tem que ser rápido. Tem que ser tão rápido quanto o wide, não tem como. Agora, você pega um center, o treinamento é uma coisa totalmente diferente. Você começa a treinar, o técnico manda todo mundo correr, o center ele já fala, não, você fica aí, você não vai fazer uma outra coisinha com você. Porque o cara tem que ter força, ele não precisa se deslocar muito. Ele tem que segurar um outro monstro que está vindo na direção dele. Então, o pessoal de linha ali é diferente. Então, isso que é legal do futebol americano, ele é bem democrático nesse sentido. Qualquer pessoa com qualquer porte físico, com vontade, tem condição de arrumar uma vaguinha, uma posição para jogar. E é muita gente que joga, né? São muitos atletas para cada lado, né? A equipe... Quanto que é o roster aqui no Brasil? São 56 também. 56. O roster é o quê? O elenco? É o elenco. É o que vai pro jogo, né? Sim. Mas você tem titulares e reservas. Você tem equipes, por exemplo, a Lusa tem treino com, sei lá, deve estar em torno de 80, 90 pessoas treinando. Mas você tem dois times, tem time de flag. Qual é a diferença do futebol americano pro flag? O equipamento. Tem algumas coisas de regra também, mas o básico flag é a jogada para quando é retirada a flag na lateral que fica na cinta do jogador. E aí não usa shoulder, não usa helmet, não usa então nada. Não tem aquele impacto de contato. Não tem o tackle. O tackle é a retirada de fita. O máximo de contato que tem é a mão no peito. Você vai fazer machuca menos, teoricamente. Machuca menos. A pancada sem contato. Acontece. Sem contato. Você tem o contato, mas é muito difícil acontecer. Aí machuca porque às vezes não é por maldade, mas é falta de preparo físico do atleta mesmo. Às vezes num empurrão que você tá acaba torcendo um joelho. Então é onde mais acontece. Joelho, ombro que desloca porque você tem esse empurrão, mas você não tem concussão, por exemplo. Então, tem que mandar o Tony Romo jogar o flag. Esse se ferrou ontem. Quem que é o Tony Romo? Tony Romo é o quarterback do Dallas Cowboys. É maldade, hein? Só porque você é Redskins. Sofreu ontem que, nossa senhora, o jogo foi ruim. Ele saiu machucado. Saiu machucado, que machucou a clavícula outra vez, a mesma clavícula. Por sorte, para ele, não é o braço que ele arremessa a bola. Ele é um quarterback. Ele é um quarterback. E ele acabou machucando ontem. Quarterback é resumido ao camisa 10, né? É o 10. É o que pensa. É a cabeça pensante do Renato Augusto. Pode ser. Ou Jadson. Não, mas é que ainda um pouco mais. Lógico que ele precisa ter todo um time e tal, mas a figura do quarterback é realmente... acho que no futebol não tem uma... E essa história? Porque assim, o quarterback, na verdade, seria, vamos dizer, o quarto zagueiro, né? Não. Na tradução literal. Se o pessoal usa isso no Brasil, no futebol, tentou brasileirar essa expressão? Você acha? Não, esse tipo de expressão não se brasileira. Tem algumas que tem no futebol. Quarto zagueiro no futebol não faz sentido nenhum. Faz. Pra mim não faz sentido. Qual o sentido? Hoje não faz mais sentido. Hoje você fala zagueiro. Porque é o zagueiro direito e o zagueiro esquerdo. Mas quem é o quarto zagueiro? Porque é o quarto. Quem que é o quarto zagueiro? Aí você tem que ver na história o que significa o quarto zagueiro nos anos 60. Porque a ideia, o que eu entendia de quarto zagueiro era um pensava e o outro corria. Então o quarto zagueiro era aquele que pensava. O zagueiro normal, pra mim essa era a definição. O quarto zagueiro é aquele que pensava. Será? Você entende assim também? Eu não... Nem prefere não opinar, né? Mas não tem como traduzir isso. Tem mais a ver, tem mais a ver com a posição dele na hora de snap, na posição tática do time, do que com
Porque não tem como comparar com o futebol nesse sentido. Não tem nada a ver. E como é que foi a rodada aí da NFL, Sérgio? Foi maravilhosa, os Redskins venceram e estamos indo pro Super Bowl. É bom pelo resto dos times nem se preocupar, porque a gente já tá indo pro Super Bowl. Calma, não é bem por aí. E foi assim maravilhoso. Eu posso fazer um destaque. Claro, Jogão de quinta-feira. Broncos e Chiefs. Foi um ótimo jogo. Foi um ótimo jogo. Erraram muito. O primeiro quarto foi triste, 0-0, difícil. O segundo quarto, 14-14, você já começou a perceber que melhoraria. Aí o Chiefs começou, teve mais volume de jogo no terceiro quarto, jogou melhor e tal. E no quarto também começou bem, começou com um touchdown e tava mantendo até o fim do jogo uma diferença de 7 pontos pro Broncos. Aí o Broncos controlando o tempo, no fim do jogo conseguiu empatar, só que o Chiefs ainda tinha tempo para conseguir. Aí um passe para um dos seus principais jogadores, Jamal Charles, né? Aí ele sofreu um fumble, recuperado. Que é um fumble? Ele tá correndo ele pegou a bola, estava correndo, tomou o tackle, derrubou a bola. Ele já tinha o controle da bola e caiu. Aí o time pode retornar. E foi o que fez, retornou e fez o touchdown e aí selou a vitória de vez do Broncos. 31-24. A gente teve 3 zebras ontem. Pra quem não conseguiu assistir, o 49ers que perdeu. Jacksonville e Miami Dolphins, que foi uma zebra, todo mundo entendia que o Dolphins iria vencer. O Ravens perdeu pro Oakland Raiders, também, todo mundo imaginava que os Ravens iam vencer. E brincadeiras à parte, os Redskins acabou vencendo o St. Louis Rams, que está cotado para ser o primeiro da divisão dele. Só que ele tinha vencido o Seattle Seahawks na semana anterior, tanto na prorrogação, mas venceu com propriedade e acabou perdendo 24-10. Essas foram as 3 zebras. Mas acho que o destaque triste da rodada foi o 49ers, que tomou uma lavada dos na verdade, os 49ers esse ano, 43 em detalhe, eu acho que vai ser um ano muito difícil para os 49ers. Quanto que foi o jogo, Sérgio? 43-18. 43? É uma goleada, né? É uma goleada. Quanto que é aquela goleada lá que a gente se a gente for pensar, se a cada 7 pontos é 1-0, então seria 5-2? 6-3. Mais ou menos isso. Puxa Então vida. foi. Mas o Corinthians tá bem, né? O 49ers até fez um primeiro jogo da temporada, foi bom, correu. A defesa, que só estava muito preocupado, conseguiu segurar bem, mas contra os Steelers, Big Ben, uma qualidade. Antonio Brown jogando, que estava jogando ontem, muito, não tem como, gente. Muito difícil. Mesmo. Aí você teve o New England vencendo o Buffalo, não tem muita novidade. Eu achava que ia ser um placar menor, mas eu achava que os Patriots poderiam vencer esse jogo. Agora esqueci o nome do jogador do Buffalo que saiu de ambulância de campo, que preocupou. Foi no touchdown, acho que do Edelman, a corrida, ele pulou. Porque o touchdown, por exemplo, a bola, você não precisa entrar na área. Você imagina que tem um vidro assim naquela área onde começa. Se a bola cruzou, é touchdown. A não ser que ele pisou fora antes. Não, se a bola cruzou, mas o cara tem que pegar. O cara tem que estar com a bola. Ele pode estar com a bola só fazer isso. Dentro, e você só fazer isso. Teve até um touchdown do Gronkowski, acho que no primeiro jogo da temporada. Não sei se foi do Gronkowski, mas acho que foi do Patriots mesmo. Que ele fez 3 no primeiro jogo. Que ele só fez assim. Ele estava fora, estava bloqueando, ele só passou a bola. E foi uma jogada meio parecida, só que o Edelman vinha correndo e pulou para passar. E o cara fez um tackle lindo, porque ele conseguiu quase que tirar ele. Se tivesse uma jarda para trás, não tinha sido, porque ele não ia conseguir cruzar. Só que na hora que ele caiu, o Edelman caiu por cima do braço dele. E não sei, também deu uma torcida na cabeça, preocupou todo mundo. O jogo ficou parado uns 5 minutos ou mais até, porque entrou a ambulância, mobilizaram e saiu. Naquela hora o Patriots estava ganhando, já estava bem, não lembro bem o placar, mas estava bem na frente. Aí o pessoal falou, ainda perderam o cornerback deles, agora o Patriots vai. Só que ainda assim o Bills conseguiu uma reação boa no final, ainda fez acho que dois teve a chance de vencer o jogo no final, faltando 2 minutos. Mas aí o New England mostrou porque é o atual campeão do Super Bowl, conseguiu segurar a linha defensiva e certamente vai chegar forte. Vai, playoffs. Não tem. Bom, agora 2 perguntas aqui. Primeiro pro Fernando é o seguinte. Você disse que vai apitar 4 jogos esse final de semana, né? Sim. Me diz um negócio. Deixa eu falar até a Roda, pode como que funciona nessa questão de câmeras? Que, por exemplo, na NFL, você para analisar o lance, tem o vídeo e tudo. E como é que funciona aqui no Brasil sem a tecnologia que eles têm lá? Aqui o juiz marcou, tá marcado. Tá marcado.
O que acontece às vezes é, por exemplo, uma marcação, mas na discussão entre juízes você tirar uma falta, por exemplo, como acontece na NFL também. Às vezes você viu um lance, um outro árbitro estava melhor posicionado, falou assim, não foi essa falta, você retira a falta, mas não tem, é proibido inclusive. Porque não tem como você pode de repente até num grande clássico, numa grande partida, como por exemplo teve 2 semanas atrás Lusa Lions e Corinthians Steamrollers no Canindé para 3 mil pessoas, de repente ter condição de colocar a câmera e ver, tá, mas você consegue fazer isso em um jogo ou outro. Então aí Então não você seria justo. tem que nivelar, tem que ser justo para todo mundo. E realmente não dá, não tem como querer comparar, não é a mesma coisa, não estamos nos Estados Unidos, não nascemos e crescemos cultivando isso, a gente vai aprender e vai gostar depois de velho já. Então não tem realmente não tem auxílio de câmera. Muitos jogos são gravados, o torneio Touchdown, por exemplo, grava todos os jogos, então eventualmente a gente pode perceber que errou. E nesse ponto eu até depois que eu comecei a ser árbitro, eu comecei a xingar menos os árbitros de futebol, porque, cara, é incrível. Você viu uma jogada, você tem certeza que você viu aquilo, e a hora que você olha na câmera, você fala, não é possível que aconteceu isso. Acontece, você é traído. Bandeirinha, então, deve ser a pior coisa que existe, porque você conseguir marcar um impedimento Na lata ali. O cara conseguir passar um jogo inteiro marcando impedimento e não errar, não é fácil. E a outra pergunta é o seguinte, como é que você tá no Fantasy, né? Da NFL? Eu tô bem, cara. Eu tô 2-0 já pra mim. Mas você joga quantos? Eu tô em 2. No outro eu ainda não conferi. Eu tô em 6. Eu tô em 2. Em um eu já ganhei 2-0, até eu tô tava com um dos meus primos que joga comigo engasgado, ele falou, se você der sorte você vai chegar nos playoffs só. E ontem eu ganhei dele, ganhei bonito. Mas também, quem que eu tenho no meu? O Tom Brady, Rob Gronkowski e o Gostkowski, que ontem meteu 17 pontos no kicker lá. Eu nem sou Patriots, nunca nem gostei do Patriots, mas esse ano, por causa desse fantasy principal, eu tô brincando lá. Pô, a gente vai chamar um rápido intervalo e na volta a gente vai... Posso só fazer um... Claro, já que a gente tava falando da rodada, fazer um convite, se tiver alguém lá da região de Mogi assistindo, domingo, rodada com 4 jogos, tá? Desbravadores e White Cranes, começa às 9 horas, Green Reapers e Buzzards, Lusa Lions e Broken Stones e Locomotives e Silver Knights. Locomotives é o Palmeiras, tá? E vai ser em Mogi, rodada, vai ser flag, não é full pad, mas uma rodada completa é interessante. Se puder dar um pulo lá que é bem legal. Certeza. Vamos para um rápido intervalo, na volta ao futebol aí, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Até. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro,
dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Estamos de volta aqui com o Na Prancheta. Fala um pouquinho agora de futebol, né? Vamos lá. Essa semana tivemos aí duas rodadas do Campeonato Brasileiro, na rodada da quarta-feira e a rodada do final de semana. Eu queria chamar primeiro o destaque aqui para a recuperação do Vasco, né? O Vasco que não perde há 4 partidas. E tá de luta é Santa Catarina. Santa Catarina realmente está bem complicado. Figueirense, Chapecoense e Joinville estão na zona de rebaixamento. O Chapecoense A culpa do São Paulo, o Avaí não tá lá. Por culpas, né? Mas o negócio é o seguinte, a Chapecoense que fez um belo início de campeonato, até, aliás, fez um belo primeiro turno, né? Praticamente todos os pontos que a Chapecoense tem foram no primeiro turno, né? Você vê no segundo turno, foram 8 rodadas do segundo turno, das últimas 5 a Chapecoense fez 3 pontos. Nos últimos 15 a Chapecoense fez 3 pontos. E o Vasco fez 10 pontos. E o Vasco fez 10 pontos. O Vasco com um aproveitamento de G4 ali, né? Nos últimos 5 jogos fez 10, né? Mas ainda está muito longe, tá 8 pontos de sair da zona de rebaixamento. O Avaí que estava muito mal, que melhorou bem, né? 3 vitórias seguidas. O Avaí, tem 3 que se vitórias destacar, seguidas. começa a se desgarrar aí. Né? Mas acho que essa febre catarinense dos últimos 2, 3 anos aí, inclusive tá com mais times de Santa Catarina do que no Rio, por exemplo, disputando, acho que esse ano acaba. Acho que não, eu espero que todos os times de Santa Catarina subam e os times dos 3 times do Rio sejam rebaixados. A gente vê no próximo rodada, quer ver só pra gente comentar, o Joinville pega o Atlético Mineiro, jogos difíceis. em casa, aliás, né? O Figueirense pega o Corinthians, em casa também, e o Vasco pega o Flamengo. O Vasco ganhou já, né? O Vasco já é vitória. A Chapecoense viaja para pegar o Sport. E a Chapecoense viaja para pegar o Sport, provavelmente não vai trazer 3 pontos para o Sport de técnico novo. Para quem não sabe, Paulo Roberto Falcão, ele assumiu Agora vai, hein? Eu gosto do Falcão, particularmente. Eu também gosto dele. Eu acho que ele foi muito injustiçado no Curitiba e no Internacional principalmente. Mas vai pegar o time no meio da bagunça que tá. Até porque, para quem não sabe, o novo técnico do Fluminense era o técnico do Sport Recife, ele aceitou o convite e meio que abandonou. O Fluminense realmente é um time que está ameaçado. Enquanto o Cruzeiro consegue dar uma respirada ali com 33 pontos, apesar de só estar 2 na frente da zona de rebaixamento, o Fluminense está a 3, né? O Fluminense estava disputando o G4. O Fluminense é o pior time do retorno. 5 ou 6 rodadas atrás, o Fluminense estava disputando o G4. O Fluminense hoje está disputando para não cair, né? Eu assisti o jogo Ponte Preta e Fluminense.
impressionante. O Ronaldinho não faz O nada. Ronaldinho entrou no segundo tempo, Nada. O Ronaldinho entrou no segundo tempo. Andava em campo. Andava em campo. Não impressionante. tem vontade nenhuma em marcar, não sabe marcar o meu homem, não sabe marcar em zona. Ele acha que ele tá ali simplesmente para bater falta na área. Então o Fluminense em 8 jogos fez 1 ponto, é isso? No retorno, 1 ponto. Que loucura. E sinal vermelho. Sinal vermelho total, Paga né? a Série B. Paga a Série B. Ou- Paga a Série B, né? Que é o seu barriga pro seu Madruga, né? Paga a Série B. Temos o Corinthians na liderança, o Corinthians que... Como? Hã? Você conseguiu Que ouvir? você Eu falou, não entendi. Morrer? Repita, por Temos favor. o Corinthians na liderança. Ah, tá. Corinthians que nos últimos 15 pontos fez... Deu uma caída, né? Não, mas tudo bem, mas era isso. Oscilou como Era todo. esperado porque Oscilou, essa parte da Pegou tabela o é Internacional complicada. fora de casa, o Internacional acabou E vencendo a partida. merecidamente o Internacional venceu, não pense em outra coisa. O Internacional jogou muito melhor que o Corinthians, mereceu a E vitória. o Corinthians nos Mas eu últimos vou minutos, fazer uma. Diga. Se Iago tivesse jogado, pelo menos jogasse o que jogou ontem, tivesse jogado contra Grêmio, contra Inter, onde o Edilson claramente deu passe pro gol do Grêmio e tomou Tomou aquele É, drible do teve Paulo. da vaca do Talvez poderia ter sido diferente, mas também não tenho o que lamentar, porque se fosse diferente seria injusto. O Nos Atlético dois Mineiro casos. deu uma recuperada, fez 10 pontos Sim. aí nos últimos 15, né? Deu Muito bem conseguiu. nesses últimos O Grêmio também, apesar de ter 2 derrotas aí, mas o Grêmio está se segurando, perdeu pro Palmeiras no final de semana agora 3-2, foi um belo jogo. Um jogo com muitos erros dos dois lados, né? Foi um erro. Mas jogo assim, bastante foi erro. a rodada perfeita pro Palmeiras, né? Foi a rodada perfeita. Porque do o Palmeiras ganhou e São Paulo todos perdeu, que o Flamengo perdeu, disputam direto o ali Inter perderam. empatou, o Santos perdeu, o Atlético Paranaense perdeu. Não Foi podia o ter sido último que melhor briga, né? Palmeiras. Porque o Ponte Preta tá com 37 pontos, mas não briga por vaga na Libertadores. E essa vaga na Libertadores, essa última vaga, porque pra mim o Grêmio já tá com essa terceira vaga garantida. Também Eu acho muito difícil. difícil alguém pegar. Né? Mesmo porque, por exemplo, na próxima rodada o Palmeiras e São Paulo se enfrentam. Então alguém vai perder ponto ou os dois vão perder ponto caso role um empate. Essa briga aqui, 44 do Palmeiras, 42 do São Paulo, Flamengo e Inter com 41, Santos com 40, Atlético Paranaense um pouco mais distante com 38, essa briga vai longe, hein? Essa briga vai ser boa. Assim como a do rebaixamento. Assim como a do rebaixamento, exatamente, que tá todo mundo, você vê, Fluminense 34, Cruzeiro e Coritiba 33, Avaí 32, Goiás 31, e Chapecoense também 31, Figueirense 28 e os dois Vasco, Joinville e A Vasco e Joinville já caíram. A gente também tava pensando Pra nisso, aí o mim já Vasco... caíram. Pra mim já caíram. Eu não sei, viu? Eu achava também, mas essa recuperação do Vasco fica de olho, senão o Vasco não cai. Não, e assim, o Vasco pegou o Flamengo, ganhou todos do Flamengo Ganhou esse todos ano. esse ano. Se o Flamengo quiser dar uma forcinha pro rebaixamento do Vasco, tem que ganhar esse jogo. Lembrando que Vasco, Palmeiras e São Paulo vão jogar a Copa do Brasil no meio dessa semana. Exatamente. Então, que time eles vão entrar? Não, Esse o time São Paulo entrou no time reserva? reserva contra o Avaí. Totalmente reserva, até o Pato tava no Então tá priorizando a Copa O São do Paulo Brasil. foi o único que de fato priorizou. Priorizou a Copa do Brasil. O Santos, por exemplo, ontem entrou completo e um jogo muito duro, onde se defendeu a maior parte do tempo e num calor insuportável. E a gente tem no meio de semana, no final de semana que vem o Flamengo e Vasco, e aqui, o que eu queria levantar é o seguinte, todas as vezes que o Vasco ganhou do Flamengo, o Vasco estava pior. O Vasco estava na baixa. Agora que o Vasco está na alta, quem sabe o Flamengo ganha. Né? Não, mas o Flamengo ainda tá em alta, né? Só porque perdeu os Não, dois o jogos. Vasco Perdeu tá em dois. alta, isso que eu tô falando. Mas é que... Não, mas eu acho que o Flamengo também tá em alta. Porque um time que estava lá atrás, 5 rodadas atrás, e hoje já está em sétimo, em sexto lugar. O Flamengo deu 5 rodadas seguidas, né? 5 vitórias seguidas que E aí colocaram ele perdeu lá em duas. cima. E provando que praga de corintiano pega. Porque o que o Herrero fez? Nada. Se machucou, tá ainda no Até agora fez um gol contra o São Paulo. Começou muito bem. Começou muito bem. Mas aí a Mandinga foi mais forte. Fizeram um trabalho especial ali. Copa do Brasil agora meio de semana, você tem alguns palpites aí, Fernando, pra compartilhar com a gente? São Paulo e Vasco, você acha que... Se fosse no dia do sorteio, eu falei São Paulo tem que comemorar muito, mas o Vasco de repente se acertou. A chegada do Nenê foi muito boa pro Vasco, o Vasco teve uma qualidade melhor, então não sei se tá tão nessa boiada, mas não. Santos e Ainda acho que o Figueirense. São Paulo é favorito. Santos, Figueirense e Santos tá bem à frente. Eu acho o Santos um dos favoritos. Aí Assim. Palmeiras Apesar e que não Inter, jogou nada ontem. Palmeiras e Inter é o outro Palmeiras e jogo. Inter eu acho que tá bem pau a pau. O Inter Bem jogar lá é jogado, muito né? difícil, jogar Vai aqui é jogar muito primeiro difícil. lá ou aqui? Primeiro aqui. Acho que... Então acho Não, que acho que Palmeiras primeiro lá, passa. acho que primeiro lá. Se o primeiro for aqui, Palmeiras passa. E o último jogo é Fluminense e Grêmio, né? Grêmio. O Fluminense realmente tá Grêmio. péssimo, né? O Fluminense... Ronaldinho voltando o primeiro jogo é lá, o Palmeiras. Palmeiras lá, então o Inter passa. E o Fluminense decide fora de casa, o Grêmio decide em casa contra o Fluminense. Então, palpites aqui, o meu é assim, o meu é São Paulo e Santos,
Palmeiras e Grêmio. São minhas semifinais aqui. É o mais lógico, mas eu acho que vai dar Grêmio e Inter. Ó, lembrando que após o nosso programa temos o Gente que Fala com o Zé Copé Simões, então vocês não podem perder. Um programa super interessante também. Hoje, às 21 horas, temos, eu sempre falo às 20h30, né, mas na verdade às 21 horas, o FA TV com o Sérgio Oliveira, que fala sobre as divisões inferiores aí do Campeonato Brasileiro, também fala sobre futebol de várzea e tudo. Fala até do Acre. Fala até do Acre, né? Então, eles já chamaram a nossa atenção aqui, dizendo que acabou o programa. Queria agradecer aqui a presença do Fernando. Fernando, esteja convidado aqui sempre que quiser participar com a gente. Se quiser sempre falar de futebol americano, também divulgar o futebol americano aqui no Brasil. Legal. Tá sempre convidado. Um abraço para você, Sérgio. Um abraço, até semana que vem. Abraço. E para vocês, nossos ouvintes, todos os nossos internautas, na verdade, né? Um abraço a todos, obrigado pela audiência e até semana que vem.